Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Thaís, sou psicóloga, sou especialista em neuropsicologia, gestalt terapeuta e tenho mestrado em saúde da criança e do adolescente. Sou autora do livro Papo Terapêutico para Crianças e quem quiser mais informações e acompanhar mais um pouquinho do meu trabalho, fica à vontade para se inscrever no canal do YouTube, que é o Papo Terapêutico, e também no Instagram, que é o @papo_terapêutico. Nós vamos falar sobre políticas de atenção à saúde da criança. Esse assunto é muito importante para todos nós que convivemos com criança e também que trabalhamos com criança. De alguma forma, o nosso trabalho contribui direta ou indiretamente para o desenvolvimento aí da infância e da juventude. Eu selecionei para a gente iniciar um pensamento de Rubem Alves, que ele diz o seguinte: toda vocação nasce de um grande amor, de uma grande esperança. Então, quem hoje se propõe a trabalhar com o público infantil necessita ter uma esperança, uma vocação, também no sentido de aprimorar sempre esses dons que a gente já tem, as inclinações que a gente já tem, para que a gente possa fazer um trabalho em que a gente acredita. Porque é preciso acreditar na humanidade, ter fé nas pessoas, ter fé na infância, para que você consiga fazer um trabalho bem feito, para que você veja um sentido na sua missão, já que você escolheu, de alguma forma, trabalhar com a infância, trabalhar com os frutos que vão vir depois desse plantio. Vai vir uma colheita muito boa de contribuição para o mundo, né? Então, esse tem que ser o pensamento que motiva a gente a trabalhar nessa área. Então, a gente vai falar sobre os direitos das crianças, quem são as crianças, elas têm voz e têm vez na nossa sociedade, será que sempre foi assim? Então, para começar, vamos definir o que é infância. É um período de desenvolvimento do ser humano, né? Do início do nascimento até a adolescência, a gente também conhece como meninice, como puerícia, e vai em torno de 0 a 12 anos de idade. Então, a palavra infância, ela tem um significado infans, que significa que o indivíduo não é capaz de falar. Então, a gente tem toda uma etiologia da palavra relacionado a essa limitação da criança. A gente considera infância um período em que ainda não tem fala. E essa fala não só no sentido de expressão, mas também no sentido de direitos, né, de atitudes. Então, uma breve história da infância é que na Idade Média não era dado à infância valor. E a criança não era vista como alguém que tem uma personalidade. E se ela falecesse por alguma situação de doença, por exemplo, a criança era considerada como alguém facilmente substituível, né? Por exemplo, um cachorrinho quando ele morre, é muito comum a gente ver as pessoas falando assim: "Ai, mas você pode criar outro". Então, na Idade Média, quando uma criança falecia, também os pais escutavam isso: "Mas você pode ter outro". Não tinha a ideia de que aquela pessoa era insubstituível, que aquela pessoa era muito especial e única. Então, as crianças, elas não tinham essa importância tão grande na sociedade e na família. A partir do momento que elas iam crescendo, elas iam sendo consideradas pessoas especiais, com sua personalidade, com o seu papel, com o seu lugar, mas a princípio, não. A princípio, elas eram facilmente substituíveis. Então, a família não tinha uma função afetiva. A função da família, na Idade Média, era de se proteger e proteger um patrimônio, conservar os bens, né, perpetuar um ofício. Os pais sozinhos, eles não podiam sobreviver, então quando eles tinham filhos, eles colocavam esses filhos para poder estar ajudando no trabalho, estar ajudando no sustento da família. Então, a princípio não era amor o que regia uma família, era uma proteção da vida, era uma proteção daquele grupo. Vocês podem estar se perguntando, mas
qual é o momento em que essa criança era inserida ali na prática do dia a dia da família, do ofício, que ela poderia dar a contribuição dela, porque o que está aparecendo é que a criança ela não tinha o direito de ficar só brincando. Exatamente, ela não tinha esse direito. Quando ela já estava apresentando algumas habilidades, ela já era colocada para ajudar, né? Então ela passava muito rápido de criancinha pequena para um jovem adulto. Não tinha o período da adolescência, não existia palavra adolescência. Não era compreendido esse período de tempo como um preparo para a vida adulta. Então a criança, quando ela ia adquirindo mais equilíbrio, né, nos seus movimentos, mais força, mais controle, então ela já era inserida para poder ir ajudando ali os pais, ajudando coletivamente, aprendendo um ofício, aprendendo um trabalho. Então ela era misturada ali no meio dos adultos para ela ir aprendendo, até mesmo por imitação. Até meados do século XIX, as crianças eram consideradas mini adultos e elas eram exigidas dessa forma. A fase da infância não era considerada, não tinha um cuidado específico para isso, não tinham brincadeiras lúdicas específicas, não tinham roupas pensadas para esse público, não existia um cuidado especial na saúde. Então a criança também não tinha cuidado nenhum em relação à sua saúde mental, ela não era poupada de nada. Era um mini adulto, era tratada como um adulto. A partir do momento que estava levando comida para a boca, estava tomando seu banho sozinha, estava tendo mais independência, ao mesmo tempo ela ia recebendo mais responsabilidades, né? Mais atribuições. Nós costumamos dizer que a melhor fase da vida é a infância, mas até aqui, ou infância sofrida, né, gente? Infelizmente, até agora não tem vantagem em ser criança, né? Mas as coisas melhoraram, né? A partir do século XVII, as famílias começaram a despertar um olhar diferenciado para a infância. Foram quando surgiram as primeiras roupas, né, pensadas para o público infantil. Não a adaptação do adulto para a criança, mas pensada para aquelas pessoinhas pequenas. E também ter os seus próprios quartos. Isso foi um grande avanço do século XVII, não em todas as famílias, mas muitas começaram a separar esse espaço na casa, especificamente para a criança, e também as comidas, começaram a pensar melhor as comidas de uma maneira mais leve, mais adequada, para que as crianças tivessem mais saúde, tivessem mais fortes, começaram a pensar o crescimento com mais cuidado. Então, isso foi um momento em que a sociedade olhou para a criança com olhos de que ela era inocente, de que ela não deveria ser completamente tratada como adulto, que existiam sim diferenças. E isso daí foi uma mudança de paradigma muito grande. E isso cada vez foi aumentando, né? Mesmo que lentamente, porque só no século XIX começou uma preocupação das mulheres com os clérigos, né? E também com o advento da burguesia, influenciando para que a morte da criança fosse considerado algo intolerável, como é hoje, né? Hoje na nossa sociedade é muito triste, é algo muito tocante falar na morte de crianças. É um assunto que é inclusive um tabu. As pessoas evitam pensar, porque a sociedade de maneira geral se prepara para o nasce, cresce, desenvolve, reproduz, envelhece e morre. Então, a gente hoje tenta não olhar para o aspecto da morte na infância, embora a gente saiba que exista e a gente tem profissionais que trabalham com isso, mas a maior parte da população busca nem falar a esse respeito. Isso começou lá pelo século XIX, quando as pessoas começaram a olhar essa fase e entender que ela era especial e ela tinha que ser tratada de uma maneira especial, e as pessoas não banalizavam mais
a morte da criança, começaram a proteger mais a saúde, começaram a achar que é cruel demais a morte da criança na sociedade, que não é normal, que não é chegar para a mãe e o pai que perderam, para a família enlutada de maneira geral e dizer, mas você pode ter outro, põe no lugar outro, ano que vem você já vai estar grávida. Então, isso daí foi mudando paulatinamente. E no século XX, teve uma mudança muito grande, porque foi uma preocupação na formação moral, né, da criança. Então, o pensamento científico e filosófico, ele foi marcado pelos estudos de Freud, e Freud deu uma importância muito grande para a infância, para entender como que se desenvolve a partir daí uma personalidade que vai acompanhar a pessoa a vida inteira. Né? Freud veio dar um grande chacoalhão na cabeça da sociedade, dizendo que muitos problemas de comportamento, muitas doenças, muitas psicopatologias que acontecia lá no idoso, que acontecia lá no adulto, a origem delas estava na infância. Então ele despertou o olhar para a preocupação com a saúde mental da criança, porque as pessoas não faziam a mínima ideia de que uma situação traumática vivida na infância poderia repercutir durante a vida inteira. De suma importância a gente tá fazendo esses destaques aí históricos para entender como que a criança foi ganhando vez e ganhando voz, os seus direitos na sociedade, proteção, né? E a criança também, a partir do momento que ela adquiriu a sua proteção, o adolescente também, né? Passou a existir a adolescência também começou a receber um olhar diferenciado. E no dia a dia, a gente pode achar que isso é tão natural, né? Que existam vários direitos que a gente tem que conhecer minimamente, o básico, para poder conseguir lidar com criança, com adolescente, com idoso, que a gente não se dá conta de que nem sempre foi assim, que as coisas foram muito diferentes e não faz muito tempo. Então, por isso eu gosto de dar esse destaque histórico para a gente compreender, né, olhando para o passado, que nós não podemos deixar que se repita no futuro. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês bem marcantes, né, que me chocam particularmente bastante. Mais de 250 mil adolescentes serviram o exército britânico durante a Primeira Guerra Mundial. Como que isso aconteceu? Não foi, a princípio, as primeiras pessoas recrutadas, não foram. Mas a partir do momento em que existiam baixas, muitos soldados, eles estavam morrendo, iam recrutando novos soldados, então os recrutadores, eles faziam vista grossa. Até porque o papel deles era, para eles conseguirem ter sucesso, ter lucro, ter seus benefícios, recrutar o número maior possível de soldados. Então, eles estavam colocando para dentro adolescentes. Então, 250 mil serviram ao exército britânico durante a Primeira Guerra Mundial. É um número enorme. E a grande maioria faleceu, né? Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai foi o quê? Brasil e Paraguai. Olha o que aconteceu. O assassinato de 4 mil crianças enfrentando 20 mil soldados brasileiros. Isso é triste, uma vergonha para o nosso país. A gente foi responsável por praticamente dizimar a população do Paraguai, do país vizinho nosso, e que hoje nos recebe tão bem, não é? É um país que não é fechado para o Brasil, pelo contrário, né? Todo mundo faz compra no Paraguai e a gente fez um estrago enorme, né? É uma covardia. 4 mil crianças tentando lutar contra 20 mil soldados. No Estado Islâmico, olha só, as crianças soldados, as crianças já são treinadas para desenvolver aí desde cedo a sua aptidão para poder lutar. Elas praticam decapitação com bonecas
e elas aprendem sobre a Guerra Santa por meio de aplicativos. Então a coisa é levada a sério desde uma tenra idade, realmente. Então veja que essas informações não são informações de 500 anos atrás, são coisas recentes pra caramba. E as primeiras mudanças sociais realmente que aconteceram no Brasil foi em 1964, com o início da ditadura militar, que durou até os anos 80, foi criado a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, que é a Fundabem. E depois veio as FEBEMs, que a gente conhece. Então, as unidades a nível estadual que realizavam atendimento direto de crianças e adolescentes, que deveriam executar a internação e reclusão de menores, como a FEBEM faz, elas eram consideradas unidades educacionais, mas elas não desempenhavam propriamente essa função educacional, não. Então, a história das instituições voltadas ao atendimento de criança e adolescente foi marcada por graves violações de direito, na medida em que muitas vezes elas se caracterizavam pelo confinamento e isolamento social. Então, a FEBEM, ela era a Fundabem, e a ideia era o quê? Socializar, era um bem-estar. E o que acontecia? Era a reclusão, confinamento e isolamento. Agora, falando a nível internacional, uma coisa muito importante foi a Declaração de Genebra, de 1924, porque ela trouxe um olhar de vários países para assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, depois do fim da Segunda Guerra, que foi criada a ONU e a sua subsidiária específica, que é a Unicef. Então, a partir da década de 1950, os países eles passaram a se debruçar sobre a situação da criança e do adolescente. Então, a Unicef, ela está ali subsidiária dentro da ONU, e isso deu um empurrão em todos os países para passar a considerar esses direitos. A Declaração Universal dos Direitos da Criança também foi importantíssimo, foi proclamada pela resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1959. Tem como base e fundamento os direitos à liberdade, brincar, convívio social das crianças que devem ser respeitados e preconizados em 10 princípios. Então, quais são esses 10 princípios? Vamos lá. O primeiro, princípio número 1, igualdade sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Então, uma criança brasileira, ela deve ser tão respeitada como uma criança estrangeira, né? Essa criança brasileira, ela esteja dentro ou fora do Brasil. A criança brasileira pode estar no Paraguai, ela tem que ser respeitada da mesma forma. Ela pode estar nos Estados Unidos, tem que ser respeitada igual, e vice-versa. Princípio número 2, direito à especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social. Princípio 3, direito a um nome e a uma nacionalidade. Então, uma criança, mesmo que esteja em uma situação de refugiada, esteja em situações que coloquem em xeque essa questão de nacionalidade, é um direito dela. Ela tem que ter uma nacionalidade, ela tem que ter o nome dela. O princípio número 4, direito à alimentação, moradia e assistência médica adequados para a criança e a mãe. Então, a mãe e a criança têm que ter uma igualdade de assistência. Não pode ter uma assistência para a criança e nenhuma para a mãe. O princípio número 5, o direito à educação e a cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente. Então, isso daqui já vai trazendo para a gente, anos depois, aquela ideia da equidade, né? Das desigualdades aos desiguais. O princípio número 6, o direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. Então, aqui fala para a gente de uma responsabilidade coletiva. Aqui traz essa noção de que
Ah, não é meu filho, então eu não tenho que tratar essa criança bem, com respeito, com afeto? De maneira nenhuma. Temos que tratar todas as crianças, porque todos fazemos parte de uma sociedade. Então, todo mundo tem sua parcela de responsabilidade dentro de tudo que acontece na sociedade. Mesmo que seja doído a gente considerar, identificar e levar a sério isso, mas é a realidade. E o princípio número 7. Direito à educação gratuita e ao lazer infantil. Se a família faz questão de pagar uma escola particular, tudo bem, mas que essa criança tem direito de ter uma vaga pública, isso daí é com certeza. Princípio número 8. Direito a ser socorrida em primeiro lugar em caso de catástrofes. E o princípio número 9, direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho, que existem aí programas como o PET, né, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que no Brasil ele teve sucesso a um ponto de que hoje ele não é mais trabalhado com o nome de PET, né, porque considera-se que conseguiram sim erradicar o trabalho infantil, então só tem que dar uma assistência a mais e uma verificada em situações, mas em tese não tem mais criança trabalhando no Brasil. Bom, em tese, porque a gente sabe que existem alguns casos aí que a gente encontra, mas a gente faz de conta que não vê. Por exemplo, já foi muito forte as situações em que a gente via uma criança de 11 anos de idade que veio do interior morar numa cidade grande para poder estudar, morando na casa de família e em troca ser empregada doméstica e ser babá. Então isso melhorou bastante nos últimos anos. Mas também a gente vê situações como a criança que está na rua vendendo chiclete, vendendo bala, e muitas vezes ela não está sendo acompanhada por um adulto e também está em evasão escolar, não está indo para a escola. Então, embora tenha sido considerado que foi erradicado, existe ainda muito que se fazer, né, nessa área. Mas que evoluiu, isso daí é com certeza. E o princípio número 10, direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. Como que acontece a fiscalização dos direitos universais da criança por meio da Unicef, gente? Então, a Unicef é um organismo, né, unicelular da ONU, que ela exatamente faz valer a fiscalização e o cumprimento, né, de todos esses princípios da Declaração dos Direitos Universais das Crianças. Existem vários municípios no Brasil que eles buscam atender a todos os critérios que a Unicef preconiza para que eles possam ganhar o selo Unicef. Então isso é uma iniciativa muito interessante para manter uma qualidade, né, de bem-estar social para a criança com relação à cultura, a acesso a serviços de saúde, serviços de lazer, educacionais e tudo que envolve o bem-estar da criança e também da adolescência. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um ganho enorme para a infância no nosso país. Isso daqui é um divisor de águas e a gente precisa realmente sentar cada um para ler. Isso é uma dica que eu deixo para poder estudar, esmiuçar direitinho, porque fica difícil a gente em pouco tempo falar tudo que existe para ser falado sobre esse estatuto. Mas vamos buscar dar uma visão geral dele. O número dessa lei é 8.069 do ano de 1990, na data de 13 de julho de 1990. Concretiza um avanço democrático ao regulamentar as conquistas relativas ao direito da criança e do adolescente
consubstanciadas no artigo 227 da Constituição Federal de 1988. Então, esse estatuto é o reflexo no direito brasileiro dos avanços obtidos na ordem internacional. Então, primeiro vem a ordem internacional, depois vem essa conquista dentro do Brasil. E representa parte importante do esforço de uma nação recém-saída de uma ditadura de 2 décadas para acertar o passo com a comunidade internacional em termos dos direitos humanos. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, também conhecido pela sigla de ECA, é a regulamentação no sentido amplo do artigo 227 da Constituição, que ele reconhece e garante os direitos da criança e do adolescente, consagrando a doutrina da proteção integral. Então, é um marco legal, não só para a criança, mas também para o adolescente, e deixam de ser vistos como portadores de necessidades e frequentemente um problema a ser enfrentado. Eles passam a ser considerados sujeitos de direito. Olha a diferença de tom. Cabendo às gerações adultas o dever de construir um sistema de garantia de direito. E para alcançar esses objetivos, as políticas públicas elas têm que ser organizadas segundo princípios de descentralização, articulação, ações governamentais e não governamentais também, e da participação da população por meio de conselhos, como a gente já vê hoje acontecendo muito mais. De maneira geral, o ECA, ele busca proteger a criança e o adolescente de vulnerabilidades. Então, a gente precisa entender quais são as principais vulnerabilidades que hoje, infelizmente, esse público está sujeito. O que vem à mente de vocês? Pode vir muita coisa que nem esteja aqui nessa pequena lista que eu criei resumidamente para mostrar para vocês. Então, se vocês pensarem em outras situações, né, fiquem à vontade para complementar. Eu coloquei aqui principais vulnerabilidades: abuso sexual, exploração sexual, trabalho infantil, violência doméstica, pobreza, abandono escolar, uso de drogas, distúrbios alimentares, deficiências, entre outros. Então, essas são algumas vulnerabilidades. Eu acredito que são gritantes, mas existem outras também. Então, cada realidade de cada cidade tem algo que é mais gritante. Em linhas gerais, é isso. E para a gente conseguir ajudar as crianças, além de ter todo esse arcabouço de leis, né, da gente estar respaldado no direito, a gente precisa também muito forte da presença da família de uma maneira colaborativa, de uma maneira, um posicionamento assim adulto, lúcido, responsável, porque infelizmente tem famílias em que a criança, o adolescente, ele acaba tendo que crescer mais rápido, porque ele acaba se tornando mais adulto do que os próprios pais. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Acredito que sim. Às vezes são situações que um sofrimento obriga a pessoa a amadurecer mais rápido, queimar etapas, e não é isso que a gente deseja para as crianças, não é isso que a gente deve proporcionar para as crianças da nossa família ou qualquer criança, né? Então, a gente precisa colaboração da família, e isso envolve o quê? O adulto ser adulto, o adulto está no papel de adulto. Então, isso é sistema familiar. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema familiar. Características do sistema familiar podem afetar o processo de desenvolvimento da criança e do seu bem-estar. Como eu tinha falado para vocês, situações de sofrimento, dor, que uma criança é obrigada ali a amadurecer rápido. O bom funcionamento familiar depende da qualidade das relações, abertura para a comunicação, nível de coesão entre os membros da família, porque uma família que briga, uma família que grita, que ninguém se escuta, uma família que não tem coesão, certo? Se não tem papéis bem definidos, em alguns momentos esse é o adulto responsável, em outros momentos é aquele outro, e o que esse faz é diferente do que o outro faz, e às vezes esse adulto se comporta como um adolescente, né? Aquele adolescente, não querendo dizer aqui que os adolescentes têm sempre um papel de um comportamento ruim, não, mas
Existem alguns adolescentes que eles passam por essa etapa da vida com mais dificuldade. E aí, às vezes, a gente vê um adulto prolongando essa fase da adolescência com dificuldade, né? Então, a gente tendo a colaboração da família, tendo uma família que se compromete, né, a proteger a criança, isso já é de uma ajuda incrível, muito grande. E como que a criança expressa sua dor e demonstra que ela precisa de ajuda? Ela pode expressar a sua curiosidade, seu sofrimento, não só pela linguagem verbal, né, pelas palavras, até porque ela ainda não domina. Ela não tem um enorme repertório de palavras. Mas também por uma linguagem não verbal, que é o quê? Jogos, gestos, desenhos, historinhas, né? Seja o que ela escuta, seja o que ela lê, mímicas. Existem tantas formas de expressão da criança por meio do lúdico que ela está ali expressando para você um pedido de socorro, um pedido de ajuda. E a gente tem que estar atento a esses sinais que são bem sutis. Às vezes a criança tenta se manifestar de uma forma nada sutil, ela chega pedindo ajuda mesmo, socorro, eu estou com um problema, me ajuda, mas ela é muito desacreditada. De maneira geral, muita gente acha que a criança está fantasiando, ela está mentindo, até que se prove o contrário. Ao invés de, vou acreditar nessa criança, vou ajudar, vou verificar o que está acontecendo. Então, a gente deveria pensar, né, vamos dar crédito até que se prove o contrário, do que não vamos dar crédito nenhum, porque certamente ela está mentindo, está inventando, fantasiando, e isso aqui não é problema meu. Então, quando a gente age assim, a gente deixa de ajudar uma criança a se salvar de situações dificílimas, situações traumáticas. A gente não tem nem como mensurar o sofrimento de uma pessoa indefesa que está pedindo ajuda para você porque confia em você, de alguma forma você passou para ela essa imagem, né, de uma pessoa de segurança, de porto seguro, e aí você está dando as costas para ela e a gente não sabe se ela vai ter coragem de procurar uma segunda pessoa ou procurar uma segunda vez. Infelizmente, às vezes a gente tem que agir rapidamente, imediatamente, porque nem sempre vai ter uma segunda oportunidade, né? Então, busque ouvir a criança, observar. Se esqueça de conceito de preconceito, de como que a criança deve ou não deve. Simplesmente observe de uma maneira contemplativa como que é o comportamento dessa criança. Tem uma frase, né, do autor Pavone, de 1989, que ele traz o seguinte: fico longo tempo diante de um vaso, olhando as folhas, as flores, os galhos, a umidade da terra. Observo crianças como observo plantas. Se tudo parece saudável, continuo o tratamento que venho dando. Se, no entanto, aparecem folhas secas, galhos apodrecidos, bichos, é sinal de que algo deve ter mudado. Então, esse pensamento justamente mostra como a gente deve ser contemplativo nesse olhar para o desenvolvimento da criança, né? Nem sempre a gente tem muito o que falar, a gente também tem muito o que aprender e muito o que observar com as crianças. Então, até aqui, espero que tenha ficado claro, né, o nosso bate-papo, nossas pontuações, espero ter contribuído. E na sequência vou publicar mais vídeos. Muito obrigada pela atenção. Até já. Tchau, tchau.